Bom, pessoal, é o seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês aqui com relação a esse cara aqui, o fone JBL 230NC, tá? Um fone que eu trouxe há mais ou menos há 4 ou 5 meses atrás. Eu trouxe o vídeo de unboxing review, tá aí, primeiras impressões. Quando eu fiz um unboxing desse cara aqui, eu já estava utilizando ele há mais ou menos uma semana e, enfim, pude constatar que o fone realmente tinha muita qualidade e tudo mais e tal. Só que o que acontece, pessoal? Eu tive um problema, tá? Um problema técnico com esse cara aqui, tá? Um defeito. E só que um pouco antes eu vi muita gente falando, né? Comentando aqui embaixo nos comentários daquele vídeo lá, do vídeo de unboxing review, dizendo que ele tem um problema crônico nesse fone, que um dos lados dele para de funcionar, tá? Ou o lado direito ou o lado esquerdo. Eu tentei ajudar todo mundo, naquela época eu não tinha esse problema no fone e, enfim, tentei ajudar de alguma maneira e tudo mais. Cheguei até a comentar com algumas pessoas para de repente verificar se, sei lá, tivesse caído alguma sujeira, alguma coisa nos contatos aqui da case. Depois de algumas semanas, tá, que eu fiz o vídeo, vi muita gente comentando. Esse mesmo fone começou a apresentar esse mesmo problema. Nesse meu caso aqui, ele começou a apresentar problema no lado esquerdo, né? Ele deixou de carregar e eu só consegui ouvir do lado direito, ou seja, o lado esquerdo zerou a bateria e eu não conseguia de maneira nenhuma carregar o fone, tá? Levei na assistência técnica, obviamente o fone ainda está na garantia e, cara, assim, experiência da assistência da JBL foi péssima, já digo, tô sendo bem franco com vocês. Aqui eu sou do Rio de Janeiro e, cara, a única loja que prestava esse tipo de serviço aqui, cara, assim, o tratamento foi péssimo dos caras, péssimo. Enfim, eu espero que vocês, para quem teve o mesmo problema, tenha tido mais sorte com a parte da assistência técnica. Eles constataram, viram que era um problema e tudo mais e tal, e realizar a troca do fone. Tanto é que esse cara aqui é um novo modelo, tá? É uma nova unidade, na verdade, né? E, enfim, tá funcionando perfeitamente. Vocês podem ver que tá conectado, tá carregando e tudo mais e tal. Pois bem, pessoal, perante todos esses problemas, tá, que eu passei, não só com relação ao fone, mas a própria assistência técnica que eu tive com esse fone, e principalmente todos os comentários que eu recebi no vídeo de unboxing review, inclusive chegaram a me chamar lá no direct do Instagram, algumas pessoas pedindo ajuda, tá, sobre esse fone aqui. Bom, se eu recomendo ele para vocês, vamos lá, é um pouco complicado de falar com relação a isso, porque é o seguinte, vai fazer 1 mês e meio, tá, que eu recebi a nova unidade, tá, eu recebi um fone novo, lacrado, e até agora não deu problema. Cara, assim, aparentemente, tá, esse fone aqui, ele sofreu algumas atualizações, como por exemplo, o lado esquerdo, tá, ele recebeu uma atualização de software que ele recebe agora outros comandos, que no caso são mudanças ali de algumas funções que o fone tem, como por exemplo, isolamento de ruído e tudo mais e tal. Então, assim, o outro fone, a primeira unidade minha, não tinha essa função pré-definida já no botão do lado esquerdo. Esse aqui tem. Então, assim, eu acredito que ele sofreu sim alguma atualização, pelo menos da parte de software, mas o problema maior aqui, o que aconteceu da primeira unidade, foi da parte de hardware. Então eu não sei se houve mudanças com relação a esse problema. Acredito que, com certeza, a JBL deve ter levantado ali uma bandeira vermelha, porque muita gente reclamou sobre esse problema, tá? Com certeza muita gente recorreu às assistências. Então, assim, se eu recomendo para vocês, cara, sinceramente, eu não tenho como recomendar. Não só, né, por conta do problema que aconteceu comigo, mas principalmente, cara, pela quantidade, a enxurrada de comentários que eu recebi naqueles vídeos, né, naquele vídeo específico do vídeo de unboxing. Cara, muita gente reclamando, muita gente com problemas, e eu dizendo que o fone era bom e tudo mais e tal. As pessoas, cara, o fone não é bom, o fone é uma porcaria, tudo mais e tal. Só que eu não tinha como falar se o fone era realmente uma porcaria, porque até então não tinha dado problema. Com relação à qualidade sonora, tá, desse fone aqui, na minha opinião, tá, isso é uma opinião minha particular, cara, é o melhor fone que eu já tive na minha vida com relação à qualidade sonora. Muita gente, tá, se vocês repararem aqui nos comentários,
lá do vídeo de unboxing review, muita gente comentando que esse fone aqui, ele não é alto o suficiente, né? Ele chega a ser um pouco baixo. Eu vou fazer um comentário com vocês aqui que eu descobri essa semana, tá? E não sei se de repente vai gerar algum tipo de polêmica e tudo mais. Pessoal, eu sempre utilizei, tá, o aplicativo Spotify com esse cara aqui, tá? O Spotify entrega uma qualidade muito boa e tudo mais e tal. Eu resolvi baixar o YouTube Music. E para minha surpresa, esse cara aqui, ele começou a tocar tipo 30, 40% mais alto do que no Spotify. Não só em questão de altura, mas eu percebi que a qualidade do áudio do YouTube Music é infinitamente melhor do que a do Spotify. Eu tô falando o áudio que eu ouço nesse cara aqui. A grande reclamação principal, tá, desse fone é essa questão, né, de um dos lados parar de funcionar, mas principalmente do fone não ser alto o suficiente. Para mim, mesmo no Spotify, tá, o áudio dele tá ok, tá excelente. Algumas músicas eu concordo que sim, perde um pouco, de repente ali de volume final e tudo mais. Só que isso só acontece no Spotify, tá? Eu pude comprovar, a mesma música não era de repente algum usuário que tivesse postado alguma coisa e tudo mais. Era no álbum do próprio artista, não só no Spotify, mas no YouTube Music, a mesma música, a mesma faixa do mesmo álbum, tocando em alturas e qualidades diferentes, tá? Ou seja, eu migrei, obviamente, o YouTube Music me dá uma qualidade muito maior de áudio do que o Spotify, principalmente em altura final. Esse cara aqui, ele já me atende em questões de altura final e tudo mais, mesmo dentro do Spotify. De vez em quando eu conecto esse cara aqui também no PC. E assim, obviamente no PC tem os ganhos ali por conta da placa de áudio, da placa-mãe e tudo mais. Então assim, eu meio que desconsidero isso. O fone tá hiper mega alto, mas é por conta do drive do computador. Cara, no Spotify, tá? Realmente eu percebi uma diferença absurda em comparação ao YouTube Music. Então se você tem esse fone aqui, se você tá com problemas e acha que de repente ele seja muito baixo, faça esse teste. Baixe o YouTube Music, tá? Ele tem uma versão gratuita, um tempo gratuito ali para você testar. Cara, eu, assim, na minha opinião, já falando um pouco ali com relação a aplicativos, eu acho o YouTube Music um pouco melhor, tá? Do que o próprio Spotify. Ele é mais rápido para selecionar as faixas, ele troca mais rápido. Tem hora que o Spotify no meu celular, tem hora que ele dá uma bugada. Eu vou trocar de música, ele demora muito para trocar. E, cara, detalhe, e mesmo na conexão Wi-Fi, tá? Na rua, então, usando 4G, 5G, esquece. É bug direto. Agora, no YouTube Music, isso não acontece. Muito pelo contrário. Tem essa vantagem dele ser ainda um pouco mais alto do que o Spotify. Não só em questão de altura ali, para ficar aquele som querendo distorcer. Não é isso. Muito pelo contrário. Ele traz um ganho muito interessante, mas principalmente com relação ao ganho de qualidade no áudio final, tá? Eu tô falando desse cara aqui, tá? O JBL 230NC. Eu não sei se isso vai se aplicar a todos os fones. Acredito que sim, tá? Por quê? Eu testei também nos alto-falantes do meu celular e eu pude constatar pelo menos ali rapidamente que realmente o YouTube Music ele toca mais alto do que o Spotify, tá? Então assim, para quem tá com problema com relação à qualidade, à altura de áudio, né? Muita gente reclamando, dizendo que o fone era baixo e tudo mais, faça esse teste. Se você utilizar o Spotify, faça um teste ali, não precisa você de repente excluir sua conta do Spotify, nada disso. Baixe ali o YouTube Music e faça esse teste, veja se você vai ter um ganho ali de altura, literalmente ali de volume com o 230NC, tá? Com relação à qualidade, né, desse fone, falando de uma maneira geral, o fone ele é incrível, tá? Graves muito presentes, um aplicativo de celular que traz muitos recursos, principalmente recursos completamente personalizados no que se diz respeito à equalização de áudio, tá? Ele tem algumas pré-definições de equalização de áudio, mas você também consegue fazer
essa personalização da sua equalização da maneira que você quiser. Coloca mais grave, coloca mais agudo, enfim, você pode brincar ali da maneira que você achar melhor. Então, cara, isso eu achei fantástico, tá? Eu acredito que pelo menos ali a grande maioria dos produtos da JBL seja compatível com esse aplicativo. Então, esse foi um dos pontos muito positivos que eu achei nesse fone. Mas um ponto negativo, tá? Que, cara, fica até complicado de eu poder né, meio que indicar esse fone para vocês, cara, porque é um problema técnico que acontece com ele e é um problema crônico. Até agora, para mim, se eu não me engano, vou fazer 2 meses já com esse cara, desde que eu peguei lá da autorizada. Cara, eu não tenho problema mais, tá? Ele pode ver, ele tá conectado direitinho, né? Acende os LEDs direitinho aqui de indicação de carregamento e tudo mais. Então, assim, cara, aparentemente, tá? O problema foi solucionado, mas como não foi um problema isolado, né? Por exemplo, se tivesse sido um problema só comigo, tá? Beleza, eu fui lá, comprei o fone, né? Apresentou um problema aqui no carregamento, tá? De um dos lados. Eu levei até alguma autorizada, os caras trocaram para mim e resolveu o problema. Eu voltaria aqui, né? Nesse exato momento, dizendo para vocês, ó, eu tive um problema técnico, mas foi resolvido e vida que segue. O fone continua sendo maravilhoso. O único problema que isso, cara, a grande questão é que é um problema crônico, né? Cara, eu recebi, cara, sem brincadeira, mais de 30 mensagens, tá? Muita gente comentando, inclusive, cara, muita gente desesperada me chamando lá no direct e eu sem saber o que responder, porque na época não tinha dado problema pra mim, entendeu? E só com o tempo eu vi, caraca, poxa, deu o mesmo problema e, pô, eu preciso me posicionar, porque eu fiz um hype tão grande nesse fone, muita gente ali comentando e tudo mais, muita gente me perguntando se eu ainda recomendava o fone e tudo mais. E, cara, pô, eu precisava me posicionar com relação a isso, cara, porque assim, é um fone que ele é caro, né? Isso aqui tá muito longe de ser um fone de entrada, tá? Um cara desse aqui hoje, tá? Meado aí do ano de 2023, você tá pagando quase R$500, cara. Então, assim, tá muito longe de ser um fone de entrada. É um fone já quase, assim, bem avançado mesmo, tá? Não só pelo preço, ele faz jus ao preço, tá? É um fone que traz uma qualidade completamente diferenciada de áudio, é uma experiência de áudio completamente personalizada, isso que é o mais interessante desse cara aqui. Então assim, bom, se eu recomendo, cara, sinceramente, procura modelos que não dão problemas técnicos, né? Eu acho que essa seria a minha indicação, tá? Tá aqui comigo. Cara, tá funcionando maravilhosamente bem, não tenho pretensões nenhuma de trocar o fone, tá? O fone vai continuar comigo. E detalhe, com relação à proteção ali contra suor e tudo mais, cara, é um fone impressionante. A resistência que ele tem, cara, eu sou bastante quando eu vou pra academia. E esse cara aqui, bicho, se ele tivesse alguma falha ali de proteção ali, cara, pô, ele já tinha dado problema há muito tempo, cara. Só que assim, lógico, não é um fone à prova d'água, tá? É um fone que ele é resistente à água. Só que ele é resistente pra valer. Então assim, cara, se você tá pensando em realmente comprar um fone de qualidade, tá? Então assim, se você quiser arriscar, tá? Em comprar esse cara aqui, cara, fica por sua conta e risco. Porque assim, eu recomendaria que vocês procurassem um fone que não apresentassem, pelo menos ali na internet, ali alguns fóruns e tudo mais, que não apresentassem problemas técnicos, né? Problemas tão graves que um lado do fone parou de carregar do nada, né? Então assim, é um caso que vocês precisam pensar. Sinceramente, eu acho que nessa faixa de preço você consegue encontrar a mesma qualidade em outras marcas, tá? Como por exemplo o Edifier. E, né, pelo menos eu acho que vai ter a mesma qualidade, porque eu não testei também. Mas enfim, o fone tá aqui, tá? Esse é meu parecer sobre o fone, tá? Muita gente estava me pedindo aí um posicionamento sobre o fone 230NC. Cara, só que assim, uma coisa eu tenho que ser franco com vocês. Que ele tem qualidade, ele tem. E muita qualidade, muita. Tá? Não é um fone que vai te deixar surdo, aquele som ridículo, distorcendo tudo. Muito pelo contrário. É um som, cara, que assim, lembra muito um fone profissional, tá? Mas assim, um fone profissional que você consegue personalizar e jogar ali os graves lá em cima e estourar tudo. Então assim, cara, é um fone que, cara... Então assim, a cada música que eu ouço com ele, eu me surpreendo com a qualidade de áudio desse cara aqui, beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esse fone aqui, por favor, vem aqui embaixo
E deixa nos comentários desse vídeo aqui, aproveita, vê lá o vídeo de unboxing review, vou deixar nos cards aqui para vocês. Reparem nos comentários aqui embaixo, algumas pessoas eu respondi. Se você de repente tem alguma dúvida com relação ao vídeo de unboxing, vai lá também, comenta, que eu deixo para vocês aí também, sempre respondendo para tentar ajudar todo mundo, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Deixa teu like, aproveita, vem aqui em cima, ó, me segue lá no Instagram, beleza? Que lá eu sempre deixo ali algumas prévias do que eu vou soltar no canal, beleza? Muito obrigado, valeu e fui!